saudar Elivaldo Barbosa aqui novamente, mais uma vez, né, Elivaldo? Boa tarde aqui no nosso Jornal do Piauí. Pois é, Joelson, boa tarde a você que segue em nossa companhia. Recebendo também Paula Sampaio, já está aqui com a gente a Paula. Tudo bem, Paula? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, telespectador da Cidade Verde. Vamos começar, Paula, falando sobre as obras do Natan Portela. É o Instituto de Doenças Tropicais, né, o antigo HDIC, o Natan Portela, está passando por uma reforma de ampliação. Vai ter aumento no número de leitos por lá e a governadora marcou presença, né? Exatamente, Joelson. O Natan Portela, que foi essencial durante essa pandemia de Covid-19, que nós viemos passando aí por volta de 2 anos. E hoje, na verdade, foi a entrega. A governadora Regina Souza, na semana de conclusão aí do governo dela, chancelou com essa entrega e ampliação de um anexo que vai servir como centro administrativo e a inauguração de um novo centro cirúrgico, que inclusive destaco aqui que recebeu o nome de um dos servidores, o único servidor do Natan Portela que faleceu vítima de Covid, Gonçalo Filho. Ele era auxiliar de almoxarifado lá no Natan Portela. E esse novo centro de UTIs recebe o nome dele. Então, uma homenagem digna e merecida. Verdade. Vamos acompanhar com Paula Sampaio. As obras, realizadas ao longo de 12 meses, contemplaram a reforma de um anexo administrativo. Foi feita ainda a ampliação da UTI Joaquim dos Velhos, a primeira do hospital, de 7 para 10 leitos. O centro ambulatorial também foi reformado. No espaço, foi criado o novo Centro de Terapia Intensiva Gonçalo de Souza Filho, uma homenagem a servidor do Natan Portela, vitimado pela Covid-19. Nós fizemos uma homenagem a um dos servidores que faleceu por Covid-19, nomeando o centro cirúrgico com o nome dele, com o nosso servidor chamado Zé Filho. Com a reforma, o Instituto Natan Portela passará a contar com 103 leitos, sendo 30 de UTI e 73 clínicos. O Hospital Natan Portela está ficando grandioso, né, do tamanho grande e também no atendimento, né, tanto que a aprovação dele é muito alta, né, porque tem um corpo de funcionários, de médicos, do maqueiro ao cozinheiro, a cozinheira, que se dedicam a esse hospital com muito carinho, por isso ele é muito querido pela população. Todo mundo elogia muito o atendimento do Natan Portela. Natan Portela virou uma referência, Elivaldo Barbosa, de estudo, de pesquisa, de alerta para doenças, algumas até que a gente imaginava erradicadas ou que não tenham ocorrências tão frequentes e que de repente surgem. Agora mesmo estavam vendo aquela investigação em torno da doença do carrapato, né? Que foi detectada aí na semana passada, está sob investigação 2 casos e tudo isso se deve o estado de alerta sempre aí das equipes, dos profissionais do Natan Portela. É verdade, Joelson. O Hospital Natan Portela, como você lembrou, o antigo HDIC, criado lá nos anos 70 pelo governador Alberto Silva, ele é um símbolo da medicina de alta complexidade aqui no Piauí, porque alta complexidade não só de procedimentos, mas no enfrentamento a doenças infecto-contagiosas. E com a modernização, a transformação do hospital, a repaginada que foi dada, inclusive com a justa homenagem ao professor médico Natan Portela. Sim. E ele agora, reitor da Universidade Federal do Piauí, médico também, irmão do saudoso Lucídio Portela. E também Petrônio Portela, enfim. O fato é que essa reforma, como a reportagem da Paula mostrou, traz uma unidade extremamente moderna, nova, totalmente adequada aos desafios atuais de uma área da medicina, de uma área da assistência à saúde que vem ganhando assim um destaque muito grande, sobretudo no Brasil, né? Que é de prevenção a doenças contagiosas, a endemias, pandemias, e que isso aí assume o papel dos mais relevantes na assistência à saúde no Piauí, que tem essa estrutura bem complexa, bem estruturada a partir de agora com essa reforma lá no Hospital Natan Portela. Bom, e passa a funcionar imediatamente, Paulo? Exatamente, Joelson. A unidade de terapia intensiva já está toda montada. Acredito que em breve haverá também essa unidade já de início de funcionamento. Mas o que eu destaco é até uma fala da governadora Regina Souza no discurso dela, que ela falava sobre essa necessidade de prevenção até. Durante a pandemia, ela falava ali que era o paciente aqui e você montando uma outra UTI aqui do lado, e agora não. Agora o Estado passa a contar com essa rede estruturada aqui
para o piauiense, né, que venha a precisar desse serviço de saúde. Está sendo construído fora daquela emergência, aquela urgência de tem que colocar para funcionar tudo a qualquer custo. De fato, o cenário é completamente diferente. Agora, Regina Souza falou também a respeito de uma situação que está preocupando o governo, que é o Orçamento 2023. Normalmente, a Assembleia Legislativa aprova esse orçamento com meses de antecedência, antes, ou um mês de antecedência, quando muito, para o ano de 2023. E assim, o futuro governador, a futura gestão, ou o governador que está em exercício, que passará ou que estará no cargo do ano subsequente, já sabe qual é o orçamento que ele tem que executar para aquele período. A Alep não aprovou esse orçamento ainda em função da crise ou do diálogo, da necessidade de diálogo com o Tribunal de Justiça, que tem uma ação aí pedindo 7 bilhões de reais. Paula, a governadora tem um plano para colocar em prática caso não haja uma aprovação até o dia 1º de janeiro? Exatamente. O governo do estado, de praxe, né, Livaldo, ele precisa desse orçamento aprovado para que diga, o mês tal você vai gastar tanto, para a Assembleia vai tanto, para Poder Judiciário tanto, e sem a aprovação disso não se tem essas autorizações. Exatamente, essa autorização. Valor definido. Mas a governadora Regina Souza já falou que existe um mecanismo previsto em lei que o governo deve usar a partir do próximo ano, que é o duodécimo. O que é esse duodécimo? São 12 avos do orçamento previsto, que estava previsto ali já no relatório. Inclusive, o dia que o orçamento foi suspenso foi o dia que o relatório feito pelo deputado Franzé Silva havia sido aprovado. Então, só seria ali no próximo dia, já ia ser votado pela Assembleia, tudo ok, todo mundo de férias, mas aí houve esse impasse. Então, o plano do governo agora é usar esse duodécimo, que são 12 avos do orçamento, que são 15 bilhões por aí, 15,6 bilhões. Eu confesso que não sou de exatos, mas pedi ajuda aí a um amigo matemático e é mais ou menos 1,3 bilhão. Então, para o mês de janeiro, o governo vai pegar esses 12 avos e fazer o repasse para esses pagamentos. Ou seja, vai executar parcialmente o orçamento que estava em discussão e quase aprovação. Né? Fez uma mês a mês. Então, ela falou sobre esse assunto? Falou sobre esse assunto. Falou com você sobre isso. Então, vamos ver com Paula Sampaio. A lei permite que que o governo use o duodécimo chamado. Pega o orçamento previsto, divide por 12 e gasta aquele 12avos que ele pode fazer isso se ele tivesse orçamento. É lembrar que em 2015 o orçamento federal foi votado em abril. O tempo estava no processo de impeachment da Dilma, então foi votado em abril, mas foi usando o duodécimo. É lamentável que a gente tenha chegado a esse impasse, mas é uma questão muito séria, porque é uma ação judicial que implica em metade do orçamento do Estado, isso não é pouco e é uma ação questionável também. Não dá para a gente avaliar que exista uma ação de 7 bilhões, né, para um único poder que acha que pode ter tido algum erro. Vamos recalcular, chamar um perito para ver isso tudo e não fazer as coisas assim, querer fazer uma decisão de fim de ano. A gente não sabia nem dessa ação. Aí, de repente, no último mês do ano, a gente tem que decidir, porque tem um ministro que está dizendo que tem que decidir. Então, a gente está deixando, e foi uma solução que a gente achou, foi parar o orçamento para a gente ver como é que fica, né? Porque, de repente, a gente aprova um orçamento que não é real. Bom, vamos lá. Existe possibilidade de entendimento? O Tribunal de Justiça está pedindo 7 bilhões de reais. O governo diz que não tem esse dinheiro, por isso não aprovou o orçamento ainda, com medo de ser condenado lá na frente e ser obrigado a pagar esse valor. Elivaldo Barbosa, já tem diálogos em torno de valores mais aproximados da realidade? Eu diria até, Joel, assim, diálogos definitivos não. Porém, estão em andamento até, não é, Joelson e Paulo? Mas o que existe hoje é um argumento muito forte do governo com base em números que saíram lá da ação original do ano de 2004. Então, você aplicando as correções ano a ano de 2004 para cá, com essas diferenças de duodécimos que estão repassados do Executivo para o Judiciário, esse valor, que o governo inclusive contesta, afirma que já pagou todos, com diferenças extra-orçamentárias até, então não tem, se for fazer o encontro de contas, não há dívida nenhuma na análise do governo. Mas mesmo assim, se você levar em conta a ação original de 2004 e for aplicar as correções, esse valor chegaria hoje em 37 bilhões de reais. Saindo de 10 para 37. Para 37 bilhões de reais. Bom, é um número plausível? Sim.
A história muda completamente. 3 vezes maior, não, 4 vezes maior quase, né? Exatamente. Porque ação mais plausível, aceitável. Aceitável. Você pode estabelecer até um cronograma de reembolso ou de transferências para compensar essa diferença dentro de uma conversa, dentro de um acordo. Mas esse é o trunfo de número que o governo tem em relação ao que o tribunal julga que tem a receber do Poder Executivo, não é? Porque não iria entrar com essa ação do nada, né? Tem aí algum levantamento feito que mostra que há um saldo a receber do Executivo, Paula, em decorrência disso que você falou agora há pouco, do duodécimo, que é uma parcela, você pega o ano e divide em 12, por isso que é o duodécimo. Aí você divide cada mês uma parcela. Então, o tribunal achou que durante esse período, essa diferença era aquém do que deveria ser repassado. Por isso que formatou toda essa análise, essas projeções todas que chegaram a 7 bilhões de reais, que é uma causa, é uma ação fora da realidade do governo e da realidade financeira do estado do Piauí. Agora, o governo, repito, tem esse trunfo com base em planilhas feitas criteriosamente, aplicando índices de correção e que chega ao valor de 37 milhões de reais. Aí eu diria que dá para sentar para conversar. Aí tem conversa. Aí tem conversa. Agora 7 bilhões não tem sentido. Né? Aí, a conversa dos 7 bilhões cancela o orçamento. Tá aí, vamos aguardar, esperar. 37 bilhões, milhões. Aí aprova o orçamento. Aí vamos conversando aí durante o mês de janeiro para ver como é que faz uma negociação para pagar essa diferença. Mas 7 bilhões aprovando o orçamento, coloca o orçamento em risco. Em risco. 37 bilhões, o tribunal achando que pode discutir, aí os deputados aprovam o orçamento. Muito bem, gente, é uma conversa bastante cheia de atalhos que precisam ser percorridos para não colocar o orçamento realmente em risco. Mas outro assunto que nós vamos trazer aqui é o do Tribunal de Contas do Estado, a possível aposentadoria de Olavo Rebelo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Agora há pouco a presidente falou, Elivaldo Barbosa esteve aqui com a gente, Leila Martins, disse que não há nenhum pedido apresentado por Olavo formalizada, exatamente. Mas ela disse que a intenção dele existe. A intenção existe, só falta formalizar, só falta protocolar o pedido, mas pela percepção, pelo que a presidente do TCE informou, Paula, foi que realmente essa é a tendência da aposentadoria do conselheiro Olavo Rebelo. E caberá à governadora a indicação desse novo conselheiro, né, Paula? Aí depende. Inclusive, estive conversando com o conselheiro Olavo Rebelo e ele confirmou que sim, ele avalia de fato isso, como a presidente destacou, que avalia questões com a previdência do TCE, questões salariais, como é que ele fica com a aposentadoria. Quanto ele receberia, né? Exatamente. Ela falou que ele fez essa consulta, né, lá, Piauí Previdência, né? Exatamente. Piauí Previdência, correto. Então, ele avalia isso e a indicação dependerá. Se ele enviar essa questão da aposentadoria até o final deste ano, né, Elivaldo? Então, é uma indicação da governadora Regina Souza. Mas se ficar para janeiro do próximo ano, aí já é uma indicação do governador eleito Rafael Fonteles. Vamos acompanhar. Fala dessas coisas quando acontecer, todo mundo diz, é possibilidade. Quando o conselheiro realmente fizer, chegar lá, ele decide o que fazer. A governadora falando muito pouco, né, Paula, sobre o assunto, evitou mesmo falar assim sobre o tema, até porque, como disse a própria presidente do tribunal, ele não apresentou pedido nenhum, só tem uma ideia de aposentadoria, não há nada concreto. Exatamente, e nesse meio tempo a gente conversa ali com os deputados e um nome que tem sido bastante cotado é o da deputada federal Regiane Dias, que pode ser a indicada, é uma indicação do governador, mas a Assembleia também tem que votar e aprovar, e o nome dela tem sido amplamente defendido, principalmente ali por membros da bancada petista. Sei que pelo andar da carruagem, Olavo Rebelo vai se aposentar, a dúvida é saber quem vai indicar o sucessor, a sucessora de Olavo Rebelo. Se Regina Souza, até sexta-feira. A partir de segunda-feira será Rafael Fonteles. É só essa a dúvida agora. Muito bem, é interessante demais essas histórias.